alunos da disciplina de Libras. Nós vamos gravar hoje mais uma aula para deixar lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem e vamos continuar falando sobre a teoria. Ao mesmo tempo, nós vamos fazer uma reflexão, como sempre, sobre a educação de surdos. Hoje eu vou focalizar mais em aspectos práticos da educação de surdos. Mas eu queria começar conversando com vocês sobre... não vou colocar a apresentação agora, porque eu quero que vocês me vejam falando sobre isso, né? Eu tenho muito claro para mim que a nossa faculdade não forma demagogo, ela forma pedagogo. E eu iniciei essa aula com essa frase, né? Estamos formando pedagogos e não demagogos. Isso para mim é muito importante, para mim pessoalmente, como pessoa e também como diretora da faculdade. O que eu vejo muitas vezes aí nas escolas, na lida com a educação para a inclusão, é muita demagogia, né? E eu peço que vocês reflitam sobre isso, porque às vezes a gente, na inocência, a gente também pratica coisas sem pensar. Vejo professores dizendo que tem muito carinho pelos alunos que têm dificuldades, necessidades especiais. Carinho é básico, né? O carinho pelo aluno é condição básica para a gente exercer a nossa profissão. Mas carinho só não basta. Bom dia. Bom dia. Pessoal. Bom dia. O carinho é condição básica para a gente viver no mundo, eu vejo assim. É importante que a gente passe para as pessoas que têm consideração por elas, que realmente elas são importantes para nós. Mas um pedagogo, ele não é só alguém que educa. Ele é alguém, é um profissional que adquiriu a técnica, ou seja, ele procura o tempo todo a melhor maneira do aluno aprender. E para que a gente possa fazer isso com alunos que, de alguma forma, possuem alguma dificuldade de aprendizagem, e com todos os alunos, de modo geral, porque, de alguma forma, cada um de nós tem alguma dificuldade para aprender alguma coisa. Eu estava falando com vocês antes da gente começar a gravar sobre as dificuldades da escrita, né? Por isso eu tenho passado atividades mais práticas do que escritas para vocês. Antes de tudo, um pedagogo precisa saber se colocar no lugar do aluno. E isso não é uma demagogia, uma palavra vã, superficial. É muito importante que vocês compreendam, como pedagogos, que os alunos não são vocês. As suas dificuldades não são as dos alunos, e também as suas facilidades, aquilo que você gosta, não é aquilo que o aluno normalmente se interessa ou gosta. Então, vocês são diferentes de mim, cada um de vocês entre si é diferente. Mas qual é a melhor maneira de vocês aprenderem? Ou
qual é a melhor maneira que um pedagogo pode escolher para o aluno aprender, não é a melhor maneira que ele escolhe para ele aprender. Então, ser empático é realmente você conseguir se colocar no lugar do outro e compreender como o outro aprende. Não é uma ou duas vezes que aconteceu, né, e que acontece nas escolas. Um aluno que é diferente, tem uma questão de autismo, por exemplo, agrediu um professor, uma criança pequena bate numa professora ou na auxiliar. Muitas vezes a gente escuta esses relatos e eu venho refletindo sobre isso. Então, nós estávamos conversando sobre empatia. E que não é algo que a gente apenas tenha que dizer da boca para fora, eu me coloco no lugar do meu aluno. É algo que a gente precisa, enquanto pedagogo, realmente viver. E a aula de hoje, ela está totalmente voltada para que a gente pense e reflita sobre o que é planejar uma aula para um aluno surdo. Não? Eu vou colocar a apresentação para vocês. Então, nós já vimos nas outras aulas falando sobre as identidades surdas, né, que precisamos sair desse conceito de corpo danificado ou de acharmos que o surdo é um doente. Por quê? Porque isso remete a uma necessidade da gente normalizar o surdo, né? Significa trabalhar o surdo do ponto de vista do sujeito autista, do sujeito ouvinte, né? Situando nos estudos culturais, o trabalho com o surdo remete a professora a penetrar na sua cultura para que medie o conhecimento e ele possa aprender. Então, o trabalho não é fazer com que o surdo fique parecido com os demais, ou seja, igual a gente, mas admitir que esse sujeito tem uma cultura, tem uma língua e tem questões e necessidades como quaisquer outros que a gente precisa investigar, compreender e desenvolver meios para ensinar. Se colocar no lugar dele e imaginar como seria melhor a nossa ação para que aquele aluno aprenda de verdade. Né? E ele não fique lá na nossa sala, porque é isso que acontece muitas vezes, não só com o surdo, mas com alunos especiais, que a gente está tentando separar aqui, né? E considerá-lo não como um doente, ou um aluno especial, um autista, ou que tem algum outro tipo de problema de aprendizagem, mas considerar que esse aluno que não ouve, ele precisa se desenvolver cognitivamente, desenvolver o seu potencial, porque ele é surdo, mas ele não é incapaz de aprender. Ele não tem necessariamente uma dificuldade de aprendizagem. Então, a gente precisa desenvolver meios para que ele aprenda, enquanto pedagogos que somos.
e não demagogos, que ficamos só, que lindinho, meu querido, meu amor, meu não sei o quê, e não fazemos nada por ele. Né? Para que a gente possa se colocar no lugar de uma pessoa surda, uma criança surda, eu peguei a experiência do livro do Escliar, dos estudos surdos, né? Dessa moça J, de 30 anos. Então, ela descreve o seguinte: quando acabei a quinta série, fui para a escola de ouvintes. Então, é muito comum que nas séries iniciais você encontre escola de surdos, exclusivamente surdos, para que eles consigam aprender as duas línguas, a língua portuguesa e a Libras, junto. Então, todo mundo é, se manifesta em Libras nessas escolas e falam português, ou pelo menos entendem a língua portuguesa escrita. Né? E é muito comum que, quer dizer, é comum que as pessoas que são surdas estudem nessas escolas até o quinto ano, depois vão para escolas que não são só para alunos surdos, para todos os alunos, a partir do sexto ano. Então, não havia nada que se pudesse fazer. Meus pais moravam no interior e eu precisava continuar a estudar. Então, lá não tinha uma escola exclusiva para surdo a partir do sexto ano. Na escola, os ouvintes vinham até mim e falavam. Né? Eu sentia apenas raiva e vergonha. Tudo era ditado pelos professores. Os colegas escreviam e nada ia ao quadro. Como escrever? Eu, como surda, aguentava a minha diferença. Chegava em casa, chorava todos os dias. Tinha fofoca, risinho. Eu queria largar a escola. E, nesse tempo, fui para outro colégio. Houve interesse, os colegas começaram a aprender a comunicação em Libras. Foi mais calmo, até que finalmente retornei à escola de surdo. Então, ela descreve também, eu cortei umas partes do texto para que vocês pudessem ler. Ela descreve que a mãe acolhia ela em casa cada vez que ela voltava da sala de aula, da escola, acolhia ela em casa e tentava conversar com a escola sobre uma outra postura. Você veja, que falta de sensibilidade desses professores, que não colocavam as coisas escritas, davam ditados, ditavam para os alunos escreverem, e não traziam o texto escrito para ela. Eles até podiam ditar para os outros alunos, mas dá o texto escrito. Por quê? Pelo que ela descreve, ela conhecia Libras e já conhecia a língua portuguesa escrita. É lógico, a falada ela não ouvia, então ela não conseguia compreender a língua ouvindo. Mas ela conseguia compreender porque ela já tinha sido alfabetizada em língua portuguesa. É isso que a gente vai estudar daqui a pouco. Como fazer isso, né? Então, muitas vezes a gente vê as escolas preocupadas em colocarem um intérprete de Libras na sala de aula e acham que basta isso, bota o intérprete de Libras para que a criança se sinta bem. Parece que nessa escola que ela foi estudar nem isso fizeram. Então, ela ficou sem ouvir
e sem um atendimento específico para ela nesse tempo aí. Lógico, ela tem 30 anos, quer dizer, ela viveu essas experiências há 15 anos atrás, né? Não tinha mesmo o que a gente hoje já tem de discernimento de atender o aluno. Mas, vejam, a mãe ia na escola, conversava com a escola, pedia para os professores ficarem de frente para ela, porque, de alguma maneira, ela conseguia entender a língua também pela leitura labial. Pedia uma outra postura, e isso não acontecia. Foi para uma outra escola e houve até um interesse dos alunos de aprenderem a língua dela, né? A Libras. Aprenderam algumas coisas e tentaram trocar com ela, mas também não foi suficiente. Então, ela precisou voltar à escola de surdo. Quer dizer, a gente sabe que pelo Tratado de Salamanca, pela Declaração de Salamanca, as escolas precisam incluir todas as diferenças. E segregar os alunos a uma escola específica não é mais o caso, não é o que vem acontecendo. A gente, como escola, precisa oferecer meios para que todos os alunos aprendam. É isso que a gente vem praticando. Mas, na verdade, a gente colocar o aluno lá para dizer que está incluindo e não oferecer maneiras de realmente essas pessoas aprenderem ou desenvolverem o seu potencial cognitivo, que é o papel da escola, e também não é uma situação humanamente que favoreça humanamente as pessoas, né? Então, vejam como essa aluna sofreu para poder estar realmente numa escola para pessoas ditas normais, né? Poderia ter desenvolvido aí uma depressão, uma série de coisas, já que não desenvolveu. E esses professores, onde eles estavam, né? Qual a visão deles para esse aluno, para essa aluna, né? Bom, para a gente estudar o surdo numa escola de ouvinte, que é a escola que a gente normalmente vai trabalhar, né? Que a maioria vai trabalhar, o Vygotsky diz o seguinte, nesse livro, A Formação Social da Mente, que a língua não é somente uma forma de comunicação, mas também uma função reguladora do pensamento. Então, a língua é uma função reguladora do pensamento. A gente pensa de acordo com a língua que a gente tem como primeira língua. E até a gente pensa com a segunda língua também. Muitas pessoas bilíngues descrevem isso, né? A gente a nossa língua nativa é o português. Mas quando a gente vai para um outro país, ou a gente tem um contato com uma outra língua, e a gente já aprendeu essa língua tanto, 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 a gente começa até a sonhar na outra língua. Isso é que é interessante, porque quando a gente começa a pensar numa língua que não é a nossa nativa, é sinal de que a gente realmente adquiriu aquela língua. Então, as pessoas bilíngues que falam o português, ou que se expressam em português através da escrita, e na Libras,
elas conseguem pensar tanto em Libras quanto em português, se elas realmente adquiriram as duas línguas direitinho, né? Então, aprender a linguagem de sinais é imprescindível para a criança surda ter a plena chance de se desenvolver. A gente já falou sobre isso também. Que uma criança que é totalmente surda precisa estar, desde muito cedo, na experiência da língua, da Libras, aprendendo uma língua visual. Né? Porque toda a aprendizagem dessas crianças se dá pela visão. Né? Como elas não têm audição, tudo se dá pela visão. Então, a imagem, né, a experiência é o que faz com que ela aprenda as coisas. Porque não adianta você falar com ela e tentar, como eu estou fazendo aqui, orientar alguma coisa ou ensinar alguma coisa com palavras, né, falando a língua portuguesa. Ou você fala em Libras, ou se ela já adquiriu a língua portuguesa escrita, você escreve para ela, ou você precisa mostrar isso através de imagens e experiências. Nesse sentido, Piaget, Vygotsky foram campeões para a gente, né? Porque eles disseram o seguinte: todo mundo aprende melhor pela experiência, fazendo. Né? Vocês certamente aprenderam muitas coisas sobre Libras tentando fazer o gestual da língua, mais do que eu falando para vocês sobre isso. É natural que a gente aprenda melhor com a experiência. É verdade, Mayara. Então, como a escola de ouvintes pode ensinar o surdo? Eu fiquei pensando nisso e formulei esses quatro pontos aí. Então, pela língua de sinais, é importantíssimo. Mais do que um intérprete, o próprio professor, o próprio pedagogo, que é o responsável pela aprendizagem dessa criança, o intérprete não é o responsável. O intérprete, ele media. Quando o professor não é fluente em Libras, o intérprete é o mediador entre o professor e a criança, mas ele não tem a responsabilidade de ensinar o aluno. Ele só faz a tradução, ok? E isso qualquer mediador de qualquer outro tipo de deficiência. Né? Você tem um aluno que tem hiperatividade na sua sala de aula, você tem um mediador para esse aluno, porque a professora não dá conta de atender todos os alunos, e aquele especificamente que não para. Esse mediador, ele não tem a supremacia, né? Nem a obrigação, nem a responsabilidade de saber o que vai dar para essa criança e o que vai fazer com essa criança. Quem tem isso é o professor. Essa responsabilidade é do professor, não é do mediador. Então, o professor, que é o pedagogo, ele tem que ter estratégias para ensinar a todas as crianças. O pedagogo precisa disso. Nem que ele precise fazer contato com outros profissionais que atendem essa criança fora da escola para poder se orientar. Mas a responsabilidade é dele. Ele pode delegar tarefas para o mediador, mas ele não delega a responsabilidade. Ele é o líder, né? Um líder não delega a responsabilidade.
Um líder só delega tarefas. Ele continua assinando o trabalho. Ok? Então, nós precisamos, para poder ensinar o surdo, saber a língua de sinais, ensinar pela língua portuguesa escrita. Então, a gente precisa alfabetizar esse aluno em língua portuguesa e a gente tem que usar o máximo de imagens e o máximo de experiências para que ele veja o fenômeno, né? O objeto, o fenômeno que está acontecendo e aprenda pela experiência do contato com esse objeto, o fenômeno. É assim que Piaget e Vygotsky falam, que a gente precisa oferecer. O professor não é aquele que ensina, que professa o seu saber. O professor é o mediador entre o objeto do conhecimento, né, e o aluno. Então, ele cria oportunidades para que esse aluno aprenda. Ok? E aí, como é que a gente faz isso, Kátia? Como é que é isso na prática? Como é que eu vou ensinar? Entrou para a minha sala de aula um aluno surdo, está lá, né? Eu costumo dizer que depois que colocam na nossa porta, a gente não pode dar isso para outro. Está dentro da escola, está na minha sala, é responsabilidade minha. Eu tenho que fazer essa pessoa aprender e ser feliz, né? Condição sine qua non. Senão você é demagogo, não é pedagogo. Certo? Demagogia é você, meu lindo, meu querido, meu amor, e não oferece nada para esse querido amor desabrochar, florescer, crescer, ampliar seus conhecimentos. Aí é demagogo, não é pedagogo nada. Então, a surdez é uma experiência visual. Empatia é a gente se colocar no lugar deste aluno, dessa criança, que tudo que aprende precisa ser uma experiência visual. Nada sonoro. E aí vocês já estão pensando lá na alfabetização linguística. Como é que seria isso, né? Porque eu estou aprendendo lá na alfabetização linguística, Kátia, que a gente precisa aumentar a consciência fonológica, estamos aprendendo métodos fonéticos, né? Que a gente precisa ampliar a consciência fonológica do aluno para que ele aprenda melhor a língua portuguesa. E o aluno que não vai adquirir nunca consciência fonológica porque ele não escuta nada. Como é que é isso? Então, com base nos estudos surdos, do grupo do qual pertence o autor Scliar, como experiência visual significa que todos os mecanismos de processamento da informação e todas as formas de compreender o universo em seu entorno se constroem com a experiência visual. Então, esse professor da Jota, né, esses professores que só ditavam, né, a partir do 6º ano, há uma dificuldade maior dos professores de atendimento a crianças diferentes mesmo. Eles passam muito pouco tempo nas disciplinas que têm uma carga horária menor, é mais difícil ainda. Então, eles vão ditando para os alunos pegarem as teorias e tal. Isso é comum acontecer até hoje, né? Não é só há 15, 20 anos atrás. Esses professores não entenderam nada sobre como é que se ensina um surdo, né? Por quê?
no mínimo, eles teriam que colocar esse texto que estão ditando no quadro, ou darem esse texto para essa aluna especificamente ter acesso ao texto, né? Há uma experiência visual da língua. Então, eu vou mostrar para vocês alguns conteúdos que nós normalmente já ensinamos aos alunos através de imagens e experiências. Então, por exemplo, a experiência mais clássica que a gente tem esse tipo de esquema aqui, ó, é muito comum a gente usar, o professor das séries iniciais utilizar para ensinar os estados da água. Então, por um esqueminha, cada um usa um tipo parecido, por um esqueminha como esse, né? Vai se ensinando o que é evaporação, como a água vai se condensando, como é a precipitação, como é que se infiltra e a transpiração, para a gente poder entender o ciclo da água, né? Na natureza, na vida da gente, no meio ambiente. Como é que vai se mudando os estados da água. Então, vejam que são poucas palavras que são usadas escritas, e esse esquema visual aqui vai mostrando para a gente, para a criança, direitinho, os estados do líquido, o gasoso, né? Os estados da água, e como é que se dá essas mudanças na natureza. Isso é uma forma de ensinar. Imagina se eu tivesse que ensinar isso só com palavras, falando para vocês. Nem para vocês ficaria tão claro, nem para o aluno que não é surdo, ficaria tão claro a gente explicar a condensação e evaporação sem um esquema desse, não é? Concordam? Então, a gente tem imagens que, por si só, já transmitem um conhecimento. As imagens, elas costumam, por isso que se fala que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Elas são muito mais auxiliadoras nessa aquisição de conhecimento do que se o professor estivesse ali ditando um ponto, falando, né? Tentando explicar sem esse esquema. Imagina o que seria explicar sem esse esquema, só com as palavras do professor. É difícil ficar dando. Eu vou parar de dar permissão para entrar, para não parar de falar. Bom, outra forma de ensinar, sem ser com esquemas de imagem, é a própria experiência. Então, você está ensinando a combustão, né? Como é que pega fogo, como é que você apaga o fogo, né? Tirando o ar à volta. Explica com a própria experiência. Então, era isso que Piaget, Vygotsky, todos os construtivistas e os pós-construtivistas também falam que a gente, para ensinar melhor os alunos, precisa fazer com que eles experimentem, vivenciem os objetos,
para que esses conhecimentos entrem não só pela audição, mas entrem de outras formas também de compreensão, principalmente a visão, né? O visual. Então, isso serve para os alunos que têm audição e serve para os alunos que não têm. O disco de Newton, né? Todo mundo aí, todo professor de educação infantil, de séries iniciais, faz, né? O disco para mostrar para os alunos como é que é o espectro das cores, né? Porque que são primárias, secundárias, fazendo o disco rodar. Eles veem que há uma derivação do branco, né? Então, essa é uma outra experiência interessante para que a gente possa fazer com que esses alunos surdos compreendam esquemas teóricos, não tenham noções, né, de teorias que são importantes, que vão ser importantes para eles aprenderem coisas no futuro, a partir dessa vivência, dessa experiência. Isso se dá com o surdo, mas também se dá com todos os alunos, de um modo geral, aprenderem melhor vendo a experiência. Como essa experiência sobre energia, né? Conceitos complexos podem ser, no futuro, aprendidos se o aluno tem essas noções básicas, né? De como é que isso aí é uma experiência com uma calculadora e as batatas, né? Como é que a questão da energia com a calculadora e as batatas, como é que se dá o processo o que é energia, na verdade? Você pode ensinar o que é energia a partir de experimentos simples, né? E para ensinar, alfabetizar um aluno surdo em língua portuguesa, como seria? Né? Sinais, gravuras e palavras. Então, quando você organiza um material para que uma criança surda aprenda palavras, primeiro precisa que essas palavras sejam dadas de forma inteira. Os métodos globais, eles tendem a ser mais eficazes com alunos surdos. Com alunos surdos. Vejam, vermelho, a cor, a palavra em língua portuguesa e uma tentativa aqui de mostrar com a língua de sinais a palavra vermelho. Lógico que se o professor sabe executar o sinal, é melhor. É melhor que o professor faça o gesto do que tente mostrar, porque é mais complicado você desenhar cada palavra e como é que ela é expressada em libras. Mas há muito material que vem dessa forma. Vou mostrar para vocês essa tentativa aqui de ensinar as letras do alfabeto e algumas palavras inteiras, né? Com o objeto, o desenho do objeto, a palavra. Aqui, ó, uma tentativa de mostrar a palavra em libras, mas eu sempre acho essas tentativas aqui de mostrar a palavra em libras é complicado, né? Porque vocês viram que as palavras em libras
elas são feitas com movimento das mãos, movimento do rosto, enfim. Então, é complexo você desenhar o movimento. O ideal é que o professor saiba fazer o movimento e mostre para o aluno com o próprio corpo dele, do que fique arrumando abertura. Mas existem no mercado aí, formas de você colocar determinadas palavras em libras em materiais impressos, né? Com um gestual aqui, como isso está acontecendo. Não sei se vocês estão vendo direitinho. Está dando para ver? Sim, né? Então, a palavra, o gesto, né? As letras que compõem a palavra. Para a criança pintar aqui do lado e formar a palavra. A mesma coisa, a palavra inteira, a imagem da palavra para recortar e a tentativa do gesto aqui, né? Com isso, a gente percebe que os métodos de ensino, eles estão aqui na escola regular, buscando entrosar a língua de sinais com a língua portuguesa. Por quê, gente? É muito difícil você escrever em libras, né? Usando aquelas letras com as mãos. E escrever um livro inteiro em libras, passando da língua portuguesa, que é escrita, né, com a representação nas letras, né, para os sinais com as mãos. Imagina um livro sendo escrito todo dessa forma. Então, a escrita para o aluno que aprende a primeira língua, Libras, ela deve ser feita pela língua do país dela. Então, se é brasileiro, tem que aprender a língua portuguesa, porque isso facilita a vida da pessoa, porque ela vai poder, através do saber a língua portuguesa, entender a língua portuguesa escrita, ela vai poder ler um material muito mais rico, né? Mais vasto, porque a gente tem muito mais materiais escritos em língua portuguesa do que em qualquer outra língua. Mesmo a língua de sinais, a gente tem muito pouca coisa escrita com o gestual, né? Então, por isso também que a criança que já sabe Libras, né, e está se alfabetizando em língua portuguesa, necessita desse apoio aqui visual para ela poder entender a palavra em língua portuguesa e a imagem. Então, vejam que tudo aqui é visual. Todo o exercício é visual. Os métodos fonéticos, eles devem ser usados, eles são usados, inclusive, por fonoaudiólogos, com crianças que têm deficiência de audição, mas que ouvem um pouco. Então, eles dão certo, os métodos fonéticos, quando a criança tem alguma audição, porque você vai mostrando pelo movimento, né, do aparelho fonador, colocando a mão, e a criança vendo a fono, ou até a professora gesticular e fazer o movimento, aí dá certo. Agora, com o surdo total, como ele não ouve nada, os métodos fonéticos não dão certo.
eles precisam realmente de métodos que sejam só visuais. E o método só visual que a gente tem, o melhor é o global, porque a criança já vê o nome da palavra em língua portuguesa, ela sabe como falar em Libras, e aí ela depois decompõe isso em sílabas, que também são visuais. Quer dizer, não vai acontecer a sílaba fonética. A criança não vai entender a sílaba foneticamente, mas ela tem a capacidade de entender as partes que formam a palavra, só visualmente, né? Ela não vai entender o som, mas ela vai entender visualmente o bababibobu, o lalalilolu, para formar a baleia, a bola, né? Se ela tem o tatatitotu, ela pode formar bota, ok? Batom. Então, para que a gente possa ensinar a alfabetizar uma criança surda, a gente vai ter que usar métodos desse tipo, globais. E depois ensinar a sílaba só pelo visual, sem o som. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo que eu peguei na internet, não de um ensino de surdo. Então, o professor está aqui mostrando as palavras, mostrando as palavras em libras, para que os alunos possam ler em língua portuguesa e entender em libras. Veja que é um método global, é analítico, também é sintético, porque vai para a sílaba. Mas eu não considero sintético, porque não começa com a sílaba. Aqui, a pessoa que escreveu isso lá, que estava lá na internet, essa imagem, no Pinterest, essa pessoa considera esse método analítico sintético. Eu considero um método analítico, porque não parte da sílaba, parte da palavra e da compreensão da palavra, né? Assim como a gente ensina com rótulos, assim como a gente ensina palavras inteiras, como Coca-Cola, as crianças muito cedo aprendem, né? A gente vai sempre ligando a imagem, no caso aqui de Libras, a palavra em Libras, à imagem da palavra. E vai juntando essas três coisas: Libras, língua portuguesa, a palavra escrita. Ok? Então, surdos sonoros aprendem também dessa forma, né? Com as sílabas, juntando sílabas. Ok? Esse é o método mais utilizado para alfabetizar surdo. Não deficiente auditivo, mas surdo. Aqui a matemática vão dizer assim, mas só a língua portuguesa, experiências de ciências que a gente pode fazer para poder ensinar o surdo. Não. A matemática também, a matemática concreta. O ensino através de imagens. Vocês todos conhecem o material dourado e sabem que é um material concreto, né, que a criança pode pegar. Normalmente eles são de madeira, alguns fazem até em EVA, hoje em dia, que é para a criança ter o seu próprio, de forma barata. Então, esse aqui mostra as operações matemáticas realizadas com material concreto visual.
Então, é muito importante para o surdo que a gente não ensine as operações apenas com os números. O que é o número? O número é a representação do numeral, né? O número 2. Esse é o número. Qual é o numeral? Numeral é a quantidade. Então, é muito importante, tanto para o surdo quanto para a criança que escuta, que a gente ensine a matemática sempre ensinando o número e o numeral conjuntamente, o número com as quantidades. Para quando ela fizer as operações, ela faça isso de forma racional. Ela não só decore a tabuada, mas ela compreenda, né, que 6 mais 4 dão 10, porque são 6 mais 4. Ok? Então, não há diferença. Na matemática, principalmente, não há diferença. O que eu quero mostrar para vocês é que o que é bom para o surdo também é bom para as outras crianças. Esse é o princípio do construtivismo, de Vygotsky, de todos os teóricos que vieram após Piaget e Vygotsky. Ou seja, quanto mais a criança está manipulando objetos concretos e tendo experiências visuais concretas, mais ela aprende. O surdo não é diferente. O surdo, principalmente, né? Não vai aprender porque a gente falando com ele. Ele vai aprender vendo, vendo. Essa é uma experiência aí com material dourado, né? A representação das quantidades e as operações, operando com material dourado, material concreto. Isso é bom para todas as crianças. Eu separei algumas atividades justamente porque eu vejo que os professores têm muita dificuldade em perceber como as crianças, se colocar no lugar das crianças, é aprender dezena, dúzia. Muitas crianças memorizam que uma dúzia são 12, mas não compreendem realmente o princípio. Isso é uma forma muito simples e prática da criança entender que uma dezena contém 10 unidades, que uma dúzia contém 12 unidades, que uma centena contém 10 unidades de 10. Então, o paletinho com o elástico é um material barato e um material muito simples, não é? Mas que produz aprendizagens maravilhosas. Então, você ensinar um aluno surdo como esse tipo de material concreto é muito mais, vamos dizer assim, promovedor, né, de construção de conhecimento, de construção de noções, de operações, do que você tentar fazer isso só com o número, né? Só com a representação disso. Botar ali 100, 10 e 1, o número. Né? A criança não vai aprender tão bem. Vamos nos colocar no lugar da criança, né? Vamos ser pedagogos e não demagogos, nos colocando no lugar de como essas crianças aprendem melhor. As crianças não aprendem melhor se você puser uma continha 12 com 6 embaixo, só o número, 12 com 6. Aí, 2 com 6 dá 8. Mais 1, 18.
A criança pode fazer isso automaticamente, memorizando essas coisas, mas isso não quer dizer que ela esteja realmente, racionalmente compreendendo. Deixa eu ver o que vocês puseram aqui, que eu não li direito. Os sinais de números são diferentes dos que fazemos? Não. Não, o que eu quero dizer, Lívia, é que a gente tem a língua de sinais, que é uma língua totalmente visual, né? Para ensinar as crianças, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ensiná-las também a língua portuguesa. E nas coisas que não dependem da língua, dependem de uma compreensão matemática, por exemplo, usar de material concreto. Mas os números, eles têm também uma representação. Você pode representar em libras. Pode representar em libras. As quantidades são as mesmas, a representação do número é que é diferente. A quantidade é a mesma, não muda, o raciocínio é um só, em todas as línguas. Né? Em todas as línguas, a matemática é a coisa mais universal. Né? Não só a matemática, mas também os princípios da física, da biologia, são universais. Em qualquer língua, eles são os mesmos. Né? Em Libras também não é diferente. Você tem a representação do numeral, que é um número, mas a quantidade é a mesma. O numeral é o mesmo. Entendeu? Ou fui confusa agora? Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. O 100 é 100 em qualquer... A quantidade 100 é 100 em qualquer língua. A quantidade. O que muda é o nome, né, a representação. É como a gente chama esse 100. Na Libras é a mesma coisa. Tem a representação do 100, mas a quantidade é a mesma, é 100. Ok? Bom, a outra coisa que é muito, muito importante a gente usar com crianças surdas são os quadrinhos. Aqui até eu selecionei um quadrinho, porque o Maurício de Souza, ele anda criando, né, personagens assim, até criou um personagem autista para poder fazer com que as crianças entendam as dificuldades do autista, as características, né, do autista. E ele criou esse quadrinho para mostrar aqui, ó, vocês veem essa forma quando aparece, é para mostrar que aqui a Magali ela está falando com o menino, né? Como é que é o nome desse personagem que ele deu? Ela está falando em língua de sinais. Quando aparece esse balão com o dedinho para baixo aqui, é sinal de que eles estão falando em língua de sinais. Eu não li qual é o nome desse personagem, mas ele criou esse personagem que é surdo. Mas, de um modo geral, falando em quadrinhos, a gente tem uma boa, um bom auxílio pedagógico, não só para os surdos, mas para todas as crianças, no uso de quadrinhos. A gente tem um professor na pós, e já foi nosso professor na graduação, o Luciano Bicchieri, é um primo meu também.
ele desenvolveu uma tese sobre na área de Humberto, Lucélia, é isso? É Humberto, é esse personagem. Ele desenvolveu uma tese sobre qual o efeito das histórias em quadrinhos no desenvolvimento do cérebro. Ele se propôs, inclusive, a fazer uma aula para a gente, que eu vou marcar com ele. Quem puder assistir vai ser muito bom. E eu vou gravar também, vou colocar aqui no AVA, porque essa tese é muito importante para os professores das séries iniciais. E eu acho que o curso de pedagogia todo, acho que vou botar no ABA para o curso de pedagogia todo, começarem a se utilizar mais desse material. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: os quadrinhos são imagens. São imagens com poucas palavras. Vejam esse quadrinho aqui. Nesse quadrinho, você está mostrando um efeito muito subjetivo, porque o amor é um valor, né? Um sentimento. Então, é difícil você externar, através da Libras, inclusive, coisas mais subjetivas. Normalmente, como a gente fala por sinais, normalmente nos sinais, a gente tende a mostrar mais a objetividade, ou seja, o substantivo, como a gente ensina a alfabetização, né? Com palavras simples, para que visualmente fique mais fácil. Só que certos entendimentos mais subjetivos, como valores, são mais difíceis de serem passados pela língua, tanto falada quanto gestual. Então, as imagens, nesse sentido, elas são muito importantes também para a gente passar conceitos e valores, respeito ao próximo, justiça, como ensinar isso, né? E aí, os quadrinhos, eles têm um efeito muito interessante para ensinar esse tipo de coisa. Então, vejam esse quadrinho. O amor é assim. O amor é assim. Mesmo sabendo que ele vai te machucar, você vai. Abraça com todas as suas forças. Então, vejam quantas coisas vocês estão ensinando a uma criança a partir de umas imagens, com poucas palavras em língua portuguesa, mas o gesto, a expressão da criança e do próprio cacto, né? Do próprio cacto, né? Do vegetal, faz com que a criança compreenda um conceito muito abstrato, que é esse conceito do amor, né? E que provavelmente, em algum momento da vida, vai se viver, né? Até a própria relação com os pais é muito interessante a gente explicar, porque às vezes a criança não entende o amor dos próprios pais, né? O amor de um coleguinha que aqui por esse quadrinho a gente pode mostrar a incondicionabilidade do amor, né? O amor é incondicional.
Mesmo que alguém nos machuque, quando a gente ama de verdade, a gente continua amando, né? Enfim, dá para você trabalhar coisas visualmente. Veja aqui, o que te motiva, né? Esse quadrinho é muito interessante. Dinheiro, o amor pela minha arte. Eu quero ser uma pessoa melhor. Quer dizer, o que motiva as pessoas? Esse aqui é meio deprê, né? O que me move é o ódio. Eu quero fazer sucesso para quem me odeia sofra. Isso aqui você pode trabalhar uma série de questões, né, com o surdo e com as crianças normais. Vejam que, pelas expressões, pela forma como é desenhada os personagens, você já tem um entendimento mais profundo do que está sendo falado. Então, não só os quadrinhos ajudam o desenvolvimento cerebral, segundo lá a pesquisa do Luciano, que ele vai mostrar para a gente, como os quadrinhos ajudam também a gente a transmitir mensagens aos alunos surdos, aos alunos ouvintes também, mas aos surdos principalmente. Porque, às vezes, o que a gente está falando, né? Ele vivenciou ali alguma situação com os coleguinhas e ele não está entendendo aquela situação. Um quadrinho com imagem pode mostrar isso melhor do que você gesticulando em libras, falando nem se fala, porque não vai entender mesmo, mas um quadrinho pode esclarecer para ele muito mais. Então, quando a gente fala em alfabetização, que é importante a gente usar diferentes gêneros textuais, né, para a criança poder vivenciar e adquirir o letramento, né? A gente também fala bastante do uso de quadrinhos, né? Porque é um gênero textual que agrega imagem a poucas palavras em geral. Até nas histórias em quadrinhos, normalmente a gente tem ali aqueles. Ah! Você tem uma palavra, né? Várias letras. Normalmente, já vi histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, do Maurício, que um quadrinho só tem a palavra "ah!". Aquilo já é uma expressão que demonstra uma série de mensagens, né? Pou! Significa que o personagem deu uma pancada lá no outro. Pou! Significa uma briga, né? Então, há uma linguagem também que tende a diminuir o número de palavras para ampliar a representação da imagem. Então, com isso, você tem também uma comunicação que não se dá só através da língua, né? Nem da Libras, nem da língua portuguesa, mas é uma comunicação muito, vamos dizer assim, enfática, porque mostra a imagem associada a um som, uma palavra, ou às vezes até imagem sem palavras nenhuma. Quantos quadrinhos a gente entende, né? E não precisa ter nenhum balãozinho ali com nenhuma palavra. A gente entende a cena. Então, às vezes a gente não consegue transmitir nem em Libras, nem na língua portuguesa escrita para a criança entender certos conceitos mais abstratos,
mas a gente consegue através de uma história em quadrinho. Vou dar um exemplo meu aqui, desculpa usar isso, mas, por exemplo, eu, como tenho mais dificuldade auditiva, eu vejo filmes e os filmes legendados, é claro. Eu não vejo filme dublado, só vejo filme legendado. Normalmente as legendas passam muito rápido. Quando o filme é bem legendado, o cara que legenda, ele sintetiza o pensamento ali, do que está acontecendo na cena, a fala fica curtinha, então fica rápido da gente ler. Mas quando o tradutor, né, o legendador, não é tão bom, ele tende a botar uma legenda literal, então a legenda fica longa demais. E a cena passa rápido, ou estão se falando muita coisa, você tem que ser um exímio leitor rápido para poder compreender o que realmente ele está falando. Às vezes você tem até que voltar, né, o filme rapidinho para poder pegar de novo o que foi falado, porque foi muito rápida a mudança da legenda. Mas a própria cena, o que está acontecendo ali no filme, a própria cena, pelo que você já entendeu do personagem, da história, muitas vezes você não precisa nem ler a legenda, você está entendendo o que está se passando pela expressão. Então, quando o artista é bom, né, você tem bons atores em cena que conseguem passar pelas expressões faciais, corporais, a sua mensagem, às vezes você não precisa nem de ter uma legendinha. É muito interessante quando a gente começa a ler imagens e ler as experiências que estão se passando aqui na volta, o quanto que a gente vai entendendo o que está se passando no ambiente. Não sei se vocês já chegaram em algum ambiente, assim, as pessoas não estão falando, estão evitando falar, mas você sente no ar tudo o que está acontecendo, se bom, se ruim, se... enfim, o que está se passando ali pelas expressões faciais, corporais, por onde o sujeito está sentado, perto de quem, você já entendeu a cena, não é isso? Então, o surdo precisa disso, ele precisa da cena. Quanto mais cena você fizer para ensinar alguma coisa, coloque no lugar dele, né? E criem a cena. Façam a cena para que ele entenda. Isso de modo geral. Ok? Então, a minha proposta com vocês é fechar a nota do semestre com a elaboração de mais uma atividade que sirva para o ensino dos surdos. Eu já dei uma série de exemplos que eu peguei aleatoriamente, né? Isso eu não vi nenhum livro, né? Isso eu fiz uma pesquisa a partir do que eu depreendi dos livros, né? Mas vocês podem criar outras coisas. Ou seja, qual vai ser o exercício? Vocês vão imaginar que estão trabalhando com uma criança surda na sua sala de aula. E vocês vão procurar criar uma atividade ou mais, se vocês quiserem criar mais que uma, podem criar, em qualquer campo de experiência da educação infantil ou em qualquer matéria, né? Qualquer atividade, né? De ensino de primeiro ao quinto ano,
de primeiro ao quinto ou da educação infantil. Vocês vão criar uma atividade para esse aluno, uma ou mais, colocando-se no lugar dele como alguém que não tem audição, que tem um conhecimento limitado em Libras e que tem um conhecimento limitado da língua portuguesa escrita. Né? Ainda está no processo de letramento até o 5º ano, a gente ainda está letrando os alunos, eles ainda estão... eu não vou permitir mais a entrada, porque já está terminando. E é importante as pessoas entenderem que não dá para entrar a qualquer momento. Né? Então, até o dia 20. Não, eu quero a atividade. Não precisa um plano de aula, não. Eu só quero a atividade. Que vocês desenvolvam uma atividade para uma criança, para ensinar uma criança surda. Pode ser na esfera de valores, né? Ensinar a se colocar no lugar do outro é um valor, a ensinar justiça, ensinar a não fazer ao outro aquilo que não quero que faça a mim, valores humanos importantes. Pode ser na esfera do trabalho com a língua portuguesa, da matemática, nas ciências, na história. A história também é um campo que eu não coloquei nenhuma atividade aí, mas é um campo interessante também, se alguém quiser desenvolver isso. Então, envio pelo AVA, já abri a tarefa, até o dia 20 de junho, é um domingo, tá? E eu vou verificar a qualidade da tarefa que vocês pensaram. Se vocês quiserem mandar uma explicação por que pensaram nisso, se a atividade por si não falar e quiserem associar isso ao plano, não tem problema. Me explica pelo menos o que vocês pensaram para fazer aquela atividade. Às vezes a tarefa está tão clara que nem precisa uma explicação. Aí vai de cada um, como vocês quiserem fazer. Ok? Mas o que eu quero que vocês comecem a pensar é na real possibilidade de receberem um aluno surdo na sua sala de aula regular. Como é que vamos atender esse aluno? Isso eu penso todo dia, né? Porque não tenho essa experiência, mas não quer dizer que não surja. Nós temos que estar preparados. É muito importante que o professor, o pedagogo, não fique com medo de receber uma criança com qualquer distúrbio, síndrome, dificuldade ou que seja da cultura surda, né? De outra cultura. É muito importante que a gente não fique, vamos dizer assim, receoso por receber uma criança que a gente não está acostumado a trabalhar, que vai exigir da gente muita empatia, né? Se colocar no lugar da criança para poder entender como é que ela aprende, o que ela precisa da gente para poder aprender. Ok? Então, esse é o exercício. O que vocês acharam? É difícil fazer isso? Ninguém escreveu. Ah, ok, Nara. Tranquilo, Marilene. Ok. Ok. Então, eu escrevi lá no AVA, acho que eu fui clara,
Mas o pessoal que não está aqui hoje deve assistir a aula para poder entender o exercício, porque só com a explicação que eu coloquei lá, só com essa explicação, pode ser que mandem alguma coisa diferente do que eu estou tratando. Então, o que nós tratamos hoje é realmente os aspectos práticos da inclusão de alunos surdos nas nossas classes. Nas nossas classes. Ok, Maera. Ok, pessoal. Vocês têm alguma pergunta? Eu vou passar de novo os slides para vocês entenderem aqui, ó. Vocês entenderam o que é ser empático? Entenderam o exemplo que eu dei da professora que, ou da auxiliar que chora porque o aluno deu um tapa? Se ela chora porque ela lamenta não saber como lidar com essa situação, ok. Agora, se ela chora porque ela se sente violentada, ela se sente injustiçada, porque ela sente que ela foi agredida quando ela faz tanto, ela está errada. Compreendem por quê? Porque ela está se colocando mais importante do que a criança. Na sala de aula, um professor não é o mais importante. O mais importante é o aluno. A pessoalidade não é importante. Importante é, como pedagogo, a gente estar procurando entender o porquê do tapa. Se colocando fora dessa coisa pessoalista, deu um tapa a mim, estou ofendida. Entende? A gente precisa estar consciente de que, quando um aluno reage a algo, nós não temos que tomar isso para nós. Nós temos que compreender por que ele está fazendo. E dar meios para que essa criança se sinta bem, feliz, realizada na sala de aula. Porque se ela te deu tapa, ela está te chamando a atenção para algo que não está legal, que não está bem, e que ela precisa de ajuda. Né? Toda agressão é um sinal de alerta e um pedido de ajuda que vem da criança, claro. Ok? Então, a gente não pode tomar isso como uma coisa pessoal e achar que a gente é mais importante na sala de aula do que os nossos alunos. Nossos alunos são mais importantes. Vocês são muito mais importantes do que eu aqui nesse momento. Ok? E quando eu digo, não vai entrar agora, porque eu estou já finalizando a aula e não deixo entrar só para marcar presença, eu estou fazendo isso não como vingança. Eu estou fazendo isso para ensinar. Né? E nesse momento, a autoria do trabalho é minha. Eu não sou mais importante porque sou autora, mas eu sou a responsável pelo trabalho que eu estou oferecendo a vocês. Ok? Então, a gente precisa colocar isso em cada uma coisa no lugar certo. Né? Entenderam a experiência, o surdo na escola do ouvinte. E finalizando aí, para que a gente possa
fazer um bom trabalho. De novo, vocês podem ensinar ou fazer essas tarefas pela língua de sinais, pela língua portuguesa escrita, pelas imagens e pelas experiências. É como a gente pode criar estratégias para ensinar os nossos alunos surdos. Ok? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar, então? Ok. Então, eu estou encerrando. Desejo a vocês um bom sábado, bom domingo, muita paz para todos vocês. Um beijo grande.